gratificante poder fazer parte do projeto. Só deu uma mensagenzinha. Ah, tá, pronto. Deu uma travadinha que voltou. Foi muito gratificante fazer parte desse projeto, porque, como o Fábio trouxe, a intenção que está por trás dele foi algo realmente muito tocante, assim, é um momento muito delicado para muita gente, né? Principalmente para pequenos empresários, a gente sabe quantas pessoas foram impactadas por conta do Covid e a nossa intenção foi realmente gerar valor e contribuir com aquilo que a gente sabe, né, com o nosso conhecimento, com a nossa expertise e tentar contribuir de alguma forma. Então, para mim, em especial, foi muito importante poder fazer parte. Eu agradeço pela oportunidade também. Então, me apresentando, meu nome é Luciana Mols, eu sou especialista em desenvolvimento de carreira e liderança. Eu trabalho já há 8 anos com desenvolvimento humano, iniciei a minha carreira na indústria da mineração, vi aqui que tem gente da mineração também, lá de Carajás, do Pará. Passei um bom tempo trabalhando lá na Vale, na área de RH, depois saí da Vale, fui trabalhar na Klabin, que é uma indústria de papel e celulose, sempre trabalhando com essa área de gestão de pessoas, estratégia de pessoas, né? E mais fortemente com o desenvolvimento de liderança. Então, durante esse período organizacional foi quando eu comecei a me encontrar dentro desse meio do desenvolvimento humano, encontrei o coaching como uma das metodologias que eu uso hoje dentro do meu trabalho, né? E no ano passado eu fiz a minha transição de carreira, então saí do mundo corporativo para empreender no meu próprio negócio e me desafiar aí no Brasil, no que é o empreendedorismo do Brasil, né? Mas é muito gostoso quando a gente está conectado com aquilo que realmente faz sentido. E eu sou muito feliz fazendo hoje o que eu faço. E falando um pouquinho então do meu conteúdo, do que a gente conversou dentro do projeto do Bússola, eu trouxe para vocês o tema da escuta empática, né? Que como a Fê bem falou, ele é um tema que abrange qualquer relação, né? A escuta, ela está presente em qualquer esfera, seja na carreira, seja em casa, em qualquer momento tu está interagindo com alguém, qualquer interação ela precisa desse processo de escuta. E infelizmente ainda é uma habilidade muito pouco desenvolvida, né? Tem muitos estudos em relação a isso, mas um deles mostra que somente 3% dos líderes, voltando aí para o escopo de liderança, consegue efetivamente aplicar essa habilidade. E por que que ela é tão complexa? Por que que ela é tão desafiadora? Porque a gente é estimulado com várias coisas, né? Quando a gente está numa interação, a gente não está concentrado somente na pessoa. Então, esse é o desafio. Tem muitos estímulos ao nosso redor e isso acaba tornando a interação muito desafiante. Além do mais, de que a nossa própria mente nos desafia de manter realmente a presença e a escuta, né? Quando a gente fala em escuta empática, a gente sempre está falando no outro. Então, dentro da aula, eu trouxe para você 7 passos de coisas que são muito importantes para que você consiga realmente exercitar uma escuta empática. E se a gente for olhar, todos os passos, eles sempre estão voltados para a perspectiva do outro. Porque a escuta, diferente do que algumas pessoas pensam, não é simplesmente você estar presente, né? A presença por si só, ela não é suficiente para garantir que você realmente está escutando de uma forma empática. Ela parte do princípio de que você está escutando na perspectiva da outra pessoa. E isso é o grande desafio, né? Desse movimento. Então, eu vou só resgatar para vocês aqui os 7 passos que eu trouxe, e aí eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. E fiquem muito à vontade se vocês quiserem interromper, quiserem fazer perguntas. Esse momento aqui, ele surgiu justamente para isso, né? Para a gente poder resgatar brevemente o conteúdo e abrir para vocês, para a gente poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então, o primeiro passo é a questão da presença, não tem como a gente falar em escuta empática se a gente não falar de presença, né? E isso é muito desafiador, porque, como eu falei, a gente está diante de muitos estímulos, então você se fazer presente dentro de um processo de escuta, ele é o primeiro passo e é fundamental para que isso aconteça. E para isso acontecer, a gente precisa silenciar a nossa mente. Quantas vezes a gente está em interações com alguém já pensando no que a gente quer falar, já pensando na resposta que vai dar, já buscando outras alternativas e soluções para aquilo que a pessoa está trazendo, e aí a gente perde a grande oportunidade que é, de fato, captar a essência do que a pessoa está nos falando, né?
E eu acho que essa é a grande sacada. Então, a presença é um ponto importante. A questão da observação, a observação aqui não é só ler somente o verbal, a gente fala muito pelo não verbal. Na pesquisa que eu trouxe dentro da aula, a gente fala lá que somente 7% está relacionado à nossa fala, né? O restante todo está relacionado ao nosso não verbal, seja aos nossos gestos, seja ao nosso tom de voz. Então, a grande maioria da nossa interação está naquilo que não é verbal. Então, imagine você conversando com alguém e não olhando e não realmente interagindo com a pessoa, o quanto de informações você perde, né? O outro passo é a questão de você silenciar a mente. A gente tem muito ruído, a gente fica conversando com a gente enquanto está falando com outra pessoa e isso nos limita, isso faz com que a gente perca a oportunidade de realmente escutar na essência. O quarto passo, não interromper e não fazer comparações. A gente tem uma tendência de trazer a nossa história, né? De trazer aquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente passou. E a gente não faz isso por mal, a gente quer agregar, a gente quer contribuir, mas quando a gente faz isso, a gente pode criar uma situação que não é tão positiva assim, porque eu posso comparar uma história que não tem nada a ver com a história que a pessoa está me trazendo, né? Eu coloco em um nível de comparação e a intenção da escuta não é essa. É realmente você acolher e entender na perspectiva da outra pessoa. O quinto passo é esclarecer o que foi dito e fazer perguntas. Muitas vezes a própria pessoa que está conversando com a gente ela não consegue se escutar. Então, é importante a gente fazer esse exercício tanto para a gente validar que o que nós estamos escutando é realmente o que a pessoa está querendo transmitir, mas também para a pessoa se escutar e para ela perceber o quanto ela está sendo assertiva na comunicação dela, né? Então, perceba que isso é uma via de mão dupla. A escuta empática não é você simplesmente ficar em silêncio, é você interagir, mas interagir com a empatia. O sexto passo, que é a questão do julgamento, que esse para mim, assim, eu acho que de todos eles é o mais desafiador, porque o julgamento é algo que a gente faz automático, né? Todos nós julgamos, isso faz parte do nosso processo mental. Então, a gente colhe, no momento que eu olho para qualquer coisa, eu olho para uma caneta, eu vejo essa caneta, automaticamente quando eu olho para a caneta, eu vou colher as informações que eu estou vendo e eu vou julgar de acordo com aquilo que eu conheço que são os padrões da caneta. Então, o processo de julgamento ele é automático dentro da nossa mente, né? Falando aqui um pouquinho de contexto de neurociência. Mas quando a gente olha para aquilo que a gente faz com o julgamento, a nossa atitude em relação a ele, o nosso comportamento em relação a ele, esse é o ponto que a gente tem controle sobre, que a gente tem como interferir. Então, quando eu escuto alguém contando uma história para mim, eu tenho que tentar me esforçar para escutar a história realmente na perspectiva da outra pessoa, não trazer o meu mapa mental aqui como interferência, né? Não trazer as minhas associações, não trazer os meus parâmetros, porque no momento que eu faço isso, de novo, eu perco a oportunidade de ampliar o meu próprio horizonte em relação ao que a pessoa está trazendo. Então, muitas vezes, quantas vezes a gente perde a oportunidade de, às vezes, ter uma resolução para um problema, encontrar novas oportunidades de fazer alguma coisa, a pessoa está ali na nossa frente, talvez com a resposta que a gente está precisando. Só que a gente se limita quando a gente tem esse comportamento, né, de trazer os nossos preconceitos para a conversa. Então, a gente perde quando fazemos isso. E o último ponto é a questão da permissão, de pedir a permissão para você dar a sua percepção. E por que isso aqui é importante? Porque nem sempre a pessoa ela quer realmente algum retorno sobre o que ela está falando ou uma opinião sobre o que ela está falando. Às vezes ela simplesmente quer ser escutada. Ela quer que alguém escute o que ela tem para dizer. E por melhor que seja a nossa intenção, às vezes não é confortável para a pessoa receber, ou às vezes não é do interesse dela receber. Então você pode pedir permissão. Falar, ok, agradeço por tudo que você trouxe, posso dar minha contribuição em relação àquilo que eu ouvi, vou trazer aqui o meu ponto de vista, aquilo que eu escutei que você falou. Então, é uma forma de você demonstrar que você esteve realmente ali presente, escutando a pessoa durante todo o processo de interação e que você realmente está disposto a ajudar. Então, esses foram os 7 passos que eu trouxe para vocês na aula.
E no final também eu trouxe um exercício, eu não sei se alguém conseguiu fazer, se vocês chegaram a aplicar, se alguém fez o exercício prático e quiser compartilhar aqui, seria bem bacana também para a gente saber como que foi, quais foram as percepções. Mas de conteúdo, gente, foi isso. E assim, eu volto a reforçar a importância que isso tem para qualquer âmbito, né? Então, da mesma forma que eu até comentei isso no vídeo, da mesma forma que quando a gente vai para a academia buscando um resultado de mudar a nossa saúde, mudar alguma coisa no nosso corpo, a gente precisa fazer isso repetidamente. Então, se tu vai uma vez, tu volta, talvez tu não veja ainda o resultado que tu tá querendo. Tu precisa repetir e repetir isso diversas vezes até que isso se torne algo realmente habitual e você consiga ver e consegue mensurar o quanto de resultado positivo e quais são os ganhos que esse exercício, que essa habilidade pode trazer para você. Então, gente, esse foi o conteúdo. Eu fico disponível aqui aberta. Se vocês quiserem trazer perguntas, dúvidas, fiquem à vontade, tá? Show, Lu. Super obrigada pela tua contribuição. Isso que você falou, eu acho que é um assunto até que a gente está estudando muito fortemente essa semana. Acho que tem muitas pessoas aqui que estão do Shirzad Chamine, né, que é um professor lá de Sim. Stanford, e todos nós estamos bebendo dessa fonte, e é justamente exercitar essa musculatura aí que você está falando da escuta empática. Não é natural num primeiro momento, mas a gente vai desenvolvendo e vai tornando ela um pouco mais fluida, mais natural, Exatamente. né? Exatamente. É um exercício diário, né? A gente precisa praticar. Eu quero trazer alguns pontos. Claro, o pessoal fique que à está chegando aqui, por agora, a gente comentou aqui no chat, pediu para vocês colocarem, para as pessoas que estão chegando, colocar de onde é, porque a gente está tendo a oportunidade de fazer inúmeras conexões. E para a gente, como palestrante, foi incrível fazer um projeto envolvendo não só as pessoas do Brasil, mas pessoas um colega da Argentina, lá da Espanha. Então, o desafio foi legal, eu diria. E vocês podem comentar e colocar as perguntas aqui no chat, tá? Coloca a pergunta no chat, aí a gente abre o microfone para você mesmo comentar e compartilhar. Aqui a gente tem essa oportunidade e a Masterclass é de vocês. A gente está aqui querendo só contribuir. Uhum. E, Lu, eu queria trazer uma coisa que é tão importante. A gente está num projeto falando de líderes e empreendedores. Mas o quanto essa questão da escuta empática foi meio que obrigatória no momento da pandemia. Obrigatória entre as equipes que nunca trabalharam home office e do dia para a noite tiveram que trabalhar home office. E você não está vendo mais o corpo físico que comunica, mas o olhar que comunica, né? A expressão, né? Como está se sentindo, como não está se sentindo. A questão de não querer abrir a câmera. Dizer, não quero abrir a câmera. Você não sabe se a pessoa está prestando atenção. Você não sabe se a pessoa está com você. Você não sabe se a pessoa está bem. E aí a gente vai para o momento da casa, nossa família, né? Quem tem a oportunidade de estar com os familiares que estão com saúde, e aí você começa a observar desde a criança ao mais velho o tipo de comportamento, porque teve muita gente que não foi para a rua, que não gostava de rua, mas pelo fato de estar confinado com obrigação, sente a vontade de ir para a rua, né? E aí como se comunicar, como ter empatia, como respeitar esse momento do outro, como ter a percepção dessa comunicação mais clara, mais carinhosa, mais atenciosa. Então, eu acho que, com certeza, esse é um tema que envolve tudo na nossa vida. Comunicação é um ponto forte e de sucesso e de tragédia, eu diria, porque ela ajuda muitas pessoas, mas também destrói muitas relações pelo fato de você achar que falou o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. É óbvio para quem?
Exatamente. E trazendo esse contexto, né, Lene, voltando de novo um pouco para a liderança, percebe o quanto que o papel do líder é fundamental, ainda mais fundamental agora, né? Essa questão da presença, de se manter próximo, de estar realmente disponível para escutar o que os colaboradores têm a dizer, porque é muito mais fácil quando tu tá. Seria mais fácil, mais prático quando tu tá num ambiente físico e tu automaticamente vê pelo semblante da pessoa que ela não tá num dia muito bom, que ela não tá bem. Então, dentro desse contexto que a gente está vivendo agora, né, de distanciamento, de home office, isso tudo muda. Então, é um contexto novo para todo mundo. Então, percebe o quanto que essa presença e essa habilidade, ela se faz ainda mais necessária, né? E uma coisa, assim, até trazendo para minha realidade, uma coisa que eu estou praticando muito e que tem me ajudado muito, é, como o Lene falou, aqui eu tenho 2 filhos em casa, né? Então, no momento que às vezes eu estou tentando fazer alguma coisa, vem algum dos pequenos e chama a minha atenção. E a resposta automática, o comportamento automático é de tu dar corda para a criança para ela deixar falar e fingir que você está escutando. Totalmente o contrário do exercício da escuta empática, né? Então, o que que eu faço muito, e isso me ajuda muito no exercício dessa habilidade? Toda vez que alguém vem falar comigo e que eu realmente estou fazendo alguma coisa que é importante, que eu não posso parar naquele momento e eu quero dar atenção para a pessoa, eu peço tempo para a pessoa. Eu digo, eu não, nesse momento agora a mamãe não consegue parar, a mamãe tem que entregar uma atividade aqui que é muito importante, mas em 1 minuto eu vou lá e eu vou escutar o que tu tem para me dizer. E eu vou e eu dou toda a atenção possível para aquele momento. Então eu tenho tentado me concentrar no momento e isso faz muita diferença, tanto para mim quanto para a pessoa que está ali falando, né? É um outro nível de interação. E é isso que a escuta empática traz. Então, não necessariamente você precisa se cobrar por estar o tempo todo presente. Vai ter muitos momentos que tu realmente não vai conseguir atender, talvez, um colaborador, talvez não vai conseguir atender um cliente, mas a gente precisa aprender a posicionar isso, a dar relevância e a importância do assunto que a pessoa trouxe, mas posicionar que talvez naquele exato momento você não vai conseguir dar atenção, mas daqui a 10 minutos, daqui a 15 minutos, a gente vai conseguir conversar. E aí você garante que você realmente vai estar ali presente, né? Dedicada a escutar a pessoa. E isso faz muita diferença na interação. Faz total. E eu queria acrescentar uma coisa. A gente fala muito do papel do líder, o quanto ele é importante nessa questão da escuta empática. E a gente não esquecer também que a gente, enquanto colaborador, muita coisa é novidade para o líder nesse momento, né? A gente sai, a Lien, que foi uma outra palestrante aqui no Congresso, falou sobre isso, né? Gestão remota de equipe hoje é um desafio para muitos líderes, né? Então a gente também tem que ter essa empatia com o nosso líder, que pode ser que ele esteja com uma dificuldade de comando de liderança nesse momento também, né? Nem sempre, na maioria das vezes os chefes não sabem tudo. Mas maravilha. Exatamente. Agora eu vou pedir para a Elaine compartilhar então o conteúdo que ela apresentou para a gente no projeto. Vamos nessa. Para mim é uma grande satisfação e honra. Primeiro porque eu adoro esse movimento, primeiro que eu adoro esse negócio de organização, juntar o pessoal, esse trabalho em conjunto é uma coisa que eu amo, faz parte do meu DNA, acho que minha vida inteira. Acho que eu nasci de família, assim. Minha família é grande, a gente vai fazer qualquer evento aqui em Salvador, no interior, porque eu sou do interior, são 80 pessoas. Então, eu já nasci de família grande. Vamos fazer um bate-lata. Vamos, começa a contar com 80. Isso é só a família. Todos juntos agregados. O amigo que chama o amigo. Então, eu gosto e para mim realmente tem sido muito bacana, porque não vai parar por aqui, não é, Fábio? Não vai parar. A gente não vai deixar parar por aqui. Não tem como, não. A gente não vai deixar parar por aqui, até porque nós temos muito conhecimento, a gente tem estudado muito, e nada melhor do que compartilhar conhecimento. Eu tenho uma das minhas questões que envolve muito o meu propósito é compartilhar conhecimento. É no momento que a gente compartilha, existe uma via de mão dupla, que é você ensina algo e automaticamente aprende algo.
E tem coisa melhor do que a gente estar nessa via de mão dupla, né? Para quem ensina, para quem palestra, porque nós que somos profissionais da área de desenvolvimento, que a gente está o tempo inteiro trabalhando com gente e também se trabalhando, né? A gente acaba tendo essa questão de olhar para a pessoa e ter sempre uma outra pessoa lá do outro lado. Eu sou Elaine Passos, eu sou do interior da Bahia, mas já moro há um tempo em Salvador. Eu tenho um histórico de uma pessoa que já fez algumas transições de carreira e aprendeu a respeitar o momento e entender que minha profissão ela foi construída por etapas. Eu sou analista de sistemas e 6 meses depois de me formar, eu olhei para frente e fiz o que é que eu vou fazer da minha vida. Não desenvolvo nada, trabalhava com software, com hardware e rede, já era coordenadora de um setor de informática, e olhei para frente, não era isso que eu queria, e aí automaticamente tive a graça de sempre ser uma pessoa altamente comunicadora, comunicativa, sempre buscando novas oportunidades, não tá bom aqui, peraí que eu vou mexer ali, vou conseguir, e me explica isso, me explica aquilo. A menina da informática era ótima, porque chama a menina da informática para fazer quase tudo. E aí eu tive a graça de conhecer o gerenciamento de projetos, me especializei nisso. Então, tenho uma veia de gerenciamento de projetos, de planejamento muito grande. Me especializei, trabalho com isso há uns 13 anos, e de uns 4 anos para cá eu olhei para frente de novo e fiz, e aí? É isso que você quer? E por que eu estou contando essa história? Porque muitas vezes a gente olha para frente e não vê a frente, não vê a direção e não vê o caminho. E é uma das coisas que a profissão do coach, as mentorias, as pessoas que se especializam nessa área, tem a dádiva dessa transformação. E foi isso que eu vivi. Eu comecei a fazer um processo de coaching, eu comecei a ficar completamente... Já trabalhava numa multinacional, passei um tempo trabalhando na TI da Petrobras, mas como gerente de projetos. Então, minha especialidade de informática ajudou, mas eu era gerente, eu gerenciava, eu era líder e gerenciava equipes que desempenhavam os projetos. E com isso, eu comecei a, caramba, eu preciso empreender, eu quero empreender, abri um negócio com meu pai, enfim, e encontrei no coach o que eu digo que me despertou o meu pulsar, que é o meu propósito, desenvolver pessoas e negócios. E hoje o meu foco é em produtividade, porque eu não quero só ajudar as pessoas a ter clareza, mas eu quero ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. Olhar para frente e acreditar que é possível. E acreditar que tem, além do caminho, tem as oportunidades, que a gente pode sim pingar aqui em vários locais, não ser multifuncional, mas sim definir aonde realmente a gente consegue atuar, o que é que pode ser bacana, o que é que pode trazer prazer, o que é que pode despertar paixão e, mais ainda, o que é que pode trazer resultados. Então, o meu tema foi um tema focando muito no desenvolvimento do mindset produtivo, porque dentro da minha área eu observo que as pessoas querem ser produtivas e apenas focam no resultado. Não, mas eu quero ser produtivo para fazer 1000 coisas. Eu quero ser um líder produtivo para desempenhar vários projetos. Eu quero ser um empreendedor mais produtivo para conseguir rodar vários produtos. E as pessoas esquecem de olhar que produtividade muitas vezes gera uma necessidade de autoconhecimento. Às vezes a gente faz um curso de produtividade bacana, legal, uma pessoa de conceito, compra livros e tenta aplicar todas aquelas técnicas que são sensacionais, mas aquela técnica dura 2 semanas na sua vida. Porque você começa a aplicar o que funciona na grama do vizinho. Naquele palestrante que tem anos estudando sobre isso, que adaptou o que funcionava com ele e jogou no mundo. Que bom. Que bom que nós temos pessoas
que fazem isso, que compartilham as suas técnicas. Mas, na real, como é que a gente tem que começar? Por onde é que começa a ser mais produtivo? Foi o que eu falei no meu curso, onde eu trago o fator do autoconhecimento. Antes de você pensar em como gerir o seu tempo, como definir prioridades, como agir, né, de forma onde você encontre resultados, gere prazer, gere equilíbrio, né, foco em todas as áreas da sua vida, os relacionamentos, como é que dá conta, né, nós empreendedores, de ganhar dinheiro, de cuidar da família, para quem tem filho, cuidar dos filhos, manter o equilíbrio da inteligência emocional, manter a saúde, alinhado com o espiritual, porque a gente, não estou falando de religião, mas a gente tem que acreditar em algo, né? A gente tem que ter fé, e eu acho que esse momento mostrou muito isso, a gente tem que acreditar e ter uma base para saber caminhar. E dentro do desenvolvendo o mindset produtivo, eu trouxe 2 pontos, que é o autoconhecimento emocional. E aí, o meu tema foi meio que um apanhado de 3 temas específicos que alguns colegas citaram, né? A Vanessa falou sobre pontos fortes especificamente, que é importante para o autoconhecimento emocional. A Michela falou sobre perfil comportamental, que também é um dos pontos importantes para o seu autoconhecimento, para você se desenvolver, você se conhecer melhor, certo? A Laísa trouxe a questão do desenvolvimento das emoções, como é que a gente age em conflito. E todos esses pontos são importantes para você se conhecer. E por que eu tô falando isso? Mas, Aline, eu preciso me conhecer para ser produtiva? Precisa. Precisa porque enquanto você quer gerar resultado, você precisa dar uns passos atrás e entender como é que você... Aline, como é que você gera resultado? Como é que você lida com os seus conflitos? Você conhece o seu perfil comportamental? Ah, você é comunicadora e é meio dispersa, né? Não, você é planejadora e é mais focada. Você é analista e é super detalhista e às vezes perde tempo com perfeccionismo. A partir do momento que a gente começa a se conhecer, a gente começa a olhar para frente e olhar, ter facilidades na direção que a gente vai seguir. E o segundo passo, que é o autoconhecimento produtivo. Como é que minha rotina funciona? E aí eu trago um ponto que é bem bacana e foi muito bom. Eu acabei semana passada de um projeto de 10 lives, no qual eu falei sobre produtividade da vida real. Convidei 10 amigos do Brasil inteiro, porque eu acho que nesse meu tema de produtividade, hábitos e rotina influenciam muito. Uhum. E eles trouxeram muito disso. E qual era o tema? Cada um no seu barco, porque estamos navegando num grande oceano. Mas cada um está vivendo no seu barco. Cada um está vivendo o seu jeito. Cada um está vivendo os seus conflitos. Eu assisti muitas palestras agora na pandemia de muitos julgamentos. Ah, mas quem mora só tá massa. Né? Tá bom, tá bacana. Não tem ninguém, né? Não tem que dar conta de criança correndo, tá tudo tranquilo. Mas será que tá mesmo? Será que a pessoa que mora só, que ia para a empresa todo dia, era bacana, tá com os colegas? E a gente julga. A gente não sabe qual é o barco da pessoa, né? A gente não sabe como ela tá vivendo. E no autoconhecimento produtivo é bem isso. Como é que sua rotina funciona? Você sabe sua rotina? E aí, uma das atividades que eu comentei na minha aula, pegue um papel em branco e escreva tudo que você faz de 0 horas a 0 horas. Mas, Aline, de 0 horas a 0 horas? Sim. Ah, mas numa semana, um dia eu durmo de meia-noite até as 5, 6 horas. No outro dia eu durmo mais, eu durmo menos. Faça uma diferença. Olha, segunda minha rotina é essa, terça minha rotina é essa. E por que isso? Porque você vai avaliar 2 pontos. O quanto você está desperdiçando o seu tempo com coisas que você poderia estar eliminando da sua vida, né? Tipo o excesso de redes sociais, tipo o tempo que você poderia estar otimizando para estar olhando o seu conhecimento, ou o tempo que você poderia estar olhando como tempo livre e você lá na frente se cobra de não estar fazendo nada e se julga, né? Você se critica. Caramba, eu poderia estar fazendo tantas coisas e não estou fazendo.
porque não tenho tempo. É como estávamos, muita gente estava assim antes da pandemia. Nossa, meu Deus, todo mundo correndo. Não sei se vocês tiveram, não sei se tinham a sensação de que conversar com alguém e perguntar como ela estava era automaticamente dizer: e aí, como é que você está? Menino, tô numa correria, tô correndo, meu Deus, eu não tenho tempo para nada, queria estar fazendo isso, queria estar fazendo aquilo, estava todo mundo correndo. E do dia para a noite tivemos que parar. Então, entender como sua rotina funciona, entender qual o seu melhor horário de produtividade. É de manhã, de tarde, de noite, é madrugada? Sua concentração, sua atenção, seu foco. É em que momento? E por que isso? Porque nesse momento você tem que colocar suas atividades mais importantes. Se é pela manhã, faça a sua rotina e bote a atividade mais importante nessa manhã. E é por isso que eu também disponibilizei a ficha da produtividade como uma atividade na qual você vai olhar para isso e vai fazer dia a dia, bem inspirado num livro, Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo, que foi um dos primeiros livros há 5, 6 anos atrás que me inspirou a estudar a produtividade, a ser mais produtiva, porque eu, na verdade, fui obrigada a ser mais produtiva. Eu sou do tipo de pessoa que sempre gostei de fazer um monte de coisa. É esporte, atividade física, né? Academia, eu joguei vôlei por ano, futsal. Pouco tempo que eu parei, mas vôlei eu sempre joguei. E ir para as farras, vida real, né? Sair com os amigos, estar com a família, ter o meu trabalho, eu sempre trabalhei muito, fazer projetos, não aguento ver uma coisa nova que eu invento mais. Então, assim, como é que dá conta? Desenvolvendo a produtividade. Né? E hoje eu olho como o fator produtividade como uma oportunidade para líderes e empreendedores olhar pelo um ponto de que ele consegue sim colocar os seus projetos para rodar de uma forma organizada, planejada, com a sua rotina em equilíbrio, porque ele também tem que pensar na vida pessoal, que acaba muitas vezes sendo abdicada. E o líder, ele entender que se naquele momento ele não tiver numa posição boa e clara, quais oportunidades ele precisa enxergar. Como é que ele vai se organizar para fazer uma transição de carreira? Como é que ele vai se organizar para mudar de setor? Como é que ele vai se fazer para se organizar para até viver novas experiências no tempo livre que ele tem? Conheço diversos coaches que eles mantêm a sua rotina na empresa e atuam como coach no final de semana e à noite. E isso está despertando novas oportunidades. E como é que faz isso? Se organizando, sendo mais produtivo, entendendo a rotina. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que a minha fala é até dos colegas. Continuamos à disposição. Falar de... Eu digo assim, pelo menos aqui na Bahia, eu gosto de uma boa cachaçinha. Eu acho que tem as pessoas de interior, né, que gostam. Então, eu costumo dizer que quando é uma coisa legal, é uma cachaça boa. Então, o Instagram do Bússola vai continuar ativo, nosso e-mail também. Quem tiver dúvida, a gente ainda vai passar alguns e-mails com mais algumas informações ainda para fechar o nosso ciclo, né? Algumas atividades, fazer uma consolidação das atividades, eu acho que é bacana para a gente entregar de uma vez só, para que todos tenham conhecimento. E eu me coloco à disposição para perguntas, para as dúvidas. A única resposta que eu não sei responder é como ter mais de 24 horas no dia. Os meus alunos me perguntam isso e eu digo que, infelizmente, essa bola de cristal, nem a bola de cristal que eu tenho me diz essa resposta, né? Helene, me ajude a ter mais de 24 horas no dia. Eu fiz, então, né? Aí a minha resposta automática é, infelizmente, todas as pessoas do mundo têm as mesmas 24 horas que você. Se tem gente mais realizado, mais feliz, ganhando mais dinheiro, tem que alinhar alguma coisa nessas 24 horas aí. Verdade. E é isso. Isso é muito verdade. Acho que é uma das frases, eu não sei quem aí viu aquele documentário de 3 episódios a respeito da vida do Bill Gates, né? E tem um momento que a secretária dele fala, ele, apesar, né, de ser dono desse império, como todo mundo tem 24 horas.
Então, ele aprendeu a ser extremamente produtivo, né? Ele sai com aquela sacola de livros, então ele é produtivo, ele lê, ele estuda, ele dirige empresas, é isso mesmo que você falou. É fazer o melhor uso possível dessas 24 horas que todo mundo tem o mesmo, né? Obrigada, Elaine. Vou aproveitar que nossa companheira Rosana entrou aí para ela falar um pouquinho. Aí, Fábio, eu vou te segurar um pouquinho, porque eu sei que está ficando a empatia, eu sei que tem 2 Tô adorando ouvir vocês, tô adorando ouvir vocês, tá? Mas eu não quero furar fila, não, tá? O Fábio pode falar primeiro. Não, você sabe que 2 pimpolhos podem pular aí em qualquer momento. Então, falar que eu sou epítome do cavalheirismo, tá? Pode perguntar para essa moça, acho que a Ana Paula Banho Alves ali, que é minha esposa. Eu sou epítome, jamais interromperia damas fazendo um discurso tão interessante, tá? Pode ficar tranquilas. Não, obrigada. Bom, antes de mais nada, assim, todos os meus colegas aqui, meus parceiros de trabalho já falaram muito bem, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão presentes aqui nesse momento, né? Por entrarem, né, nessa navegação junto conosco, por terem acreditado no projeto, por estarem aqui, né? Os que não estão presentes também por suas razões pessoais, né? A gente também agradece demais, porque o projeto, o objetivo realmente era alcançar e ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Em todas as pontas, os empreendedores, os líderes, o comerciante local, as famílias que precisam de assistência. E a gente conseguiu, e até mesmo nós mesmos, enquanto profissionais, né? Nós nos ajudamos bastante, crescemos bastante durante a realização desse projeto. Então, foi um presente para todo mundo. E a gente quer, né, continuar proporcionando esse suporte, essa ajuda a todos vocês, presenteando vocês também com o que a gente tiver de melhor em termos de conhecimento, de boas práticas, de sugestões, né? A Luciana, uma parceira querida também, nós falamos de assuntos bem relacionados. Ela falou sobre escuta empática, o meu conteúdo foi sobre empatia estratégica, né? Como você aproveitar que já desenvolveu essa habilidade, que já está se treinando a exercer a escuta empática, aproveitar e começar a utilizar isso a favor do seu negócio, né? Para criar estratégias, tanto para melhorar o relacionamento com a sua equipe, quanto também para criar soluções para os seus clientes, para conseguir gerar novas oportunidades, entender o que eles pensam, o que eles querem, os seus desejos, as suas necessidades e transformar isso em soluções. Para quem pôde assistir, quem não pôde vai continuar lá disponível, mas para quem pôde assistir a aula, né, a mini aula, né, que nós demos, que eu dei com relação a esse tema, o objetivo era mostrar essa ferramenta poderosa que é o mapa da empatia, que faz com que a gente se faça vários questionamentos, que a partir destes questionamentos a gente mergulha no outro, né? A gente treina a nossa mente para poder analisar e entender o outro, como ele pensa, o que ele sente, quais são suas dores, quais são suas necessidades, enfim, uma série de fatores para você entender isso e aí materializar isso num mapa mental, num mapa visual super compacto para você encontrar ali soluções e oportunidades para crescer no seu negócio. No desenvolvimento da sua equipe também, porque essa ferramenta ela pode ser utilizada também para você entender melhor soluções para a sua equipe, porque a empatia, quando a gente pensa num formato mais de estratégico mesmo, né? Mais objetivo, como eu mencionei, existem 3 padrões que a gente pode exercitar a questão da empatia, que é o padrão da empatia cognitiva, que é o que a gente já vem, né, de fábrica, mas precisa exercitar mais, que é exatamente compreender a visão do outro, e daí a escuta empática, como a Luciana contribuiu aqui de forma muito valiosa, ajuda a gente muito nesse sentido de você conseguir entender, ouvir o outro, entender a visão do outro, só que além disso a gente ainda pode se aprofundar mais. Além de entender a visão do outro, nós podemos também evoluir para desenvolver a empatia emocional, que é sentir o que o outro sente, a dor do outro. Nesse momento que a gente está passando por tantas situações, especialmente o mundo inteiro está numa constante manifestação aí pela luta de igualdade de direitos, então existe um chamado muito grande para que a gente exercite exatamente isso, essa empatia emocional também, né? Sentir a dor que outros estão sentindo, para que a partir daí a gente consiga pensar em novas formas de agir, novas formas de proceder, de se comunicar, de se relacionar, para evitar que todos sofram, né? Todas as vidas importam, mas é importante a gente sentir a dor do outro, viver um pouco
a realidade, a condição do outro, para conseguir vislumbrar um cenário onde a gente possa realmente fazer a diferença no dia a dia, em pequenas atitudes, em pequenos gestos. Olha o meu pequeno aqui aparecendo. Tem estagiário aqui, gente. E aí também, a partir disso, pensando no ambiente da equipe, a gente desenvolver a preocupação empática, que é, além de se colocar no lugar, além de entender como o outro pensa, é de você criar uma solução que seja adequada para ele. Quando a Elaine falou aqui bastante, né, com relação a essa questão da produtividade, que não existe uma fórmula ideal para todo mundo. Existem, né, vários formatos que você pode extrair uma coisa daqui, uma coisa de lá, mas você precisa mergulhar em si, ter um autoconhecimento para conseguir encontrar qual é o melhor ponto para você. Então, quando a gente fala de empatia, para criar soluções, para utilizá-la estrategicamente, é a mesma questão. Quando a gente fala de empatia, de preocupação empática, é você buscar soluções para desenvolver a sua equipe, o seu time, as pessoas que colaboram com você, soluções que se adequem à realidade deles, né? Não adianta você, por exemplo, botou toda a equipe para trabalhar em home office, mas não adianta você querer exigir que todos rendam no mesmo horário, com a mesma forma, entendeu? Com a mesma disciplina. Tem que entender que dentro desse cenário, dentro da realidade, cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu momento. Então, como mudou o cenário, mudou a configuração, mudou tudo... né, meu filho? Mudou tudo. Então, a gente tem que entender que cada pessoa tem o seu ritmo, né? Que eles podem oferecer, sim, o melhor que eles têm, né? Mas a gente precisa criar uma preocupação, desenvolver essa preocupação empática para criar soluções e ambientes que favoreçam o melhor desempenho de todos, entendendo a diversidade de cada um, entendendo as qualidades de cada um, entendendo as forças de cada um, para que todo mundo junto consiga, né, entregar os resultados, as metas, os objetivos. A Fernanda, ela falou bastante, né, sobre os objetivos chaves, né, sobre as metas fundamentais. Então, existe o objetivo principal, mas esse objetivo principal, para ser conquistado, precisa respeitar a individualidade de cada um. E a gente só consegue respeitar essa individualidade de cada um nos conhecendo e também dando oportunidade para mergulhar no horizonte do outro, desenvolvendo a empatia na escuta, a empatia na conversa e a empatia também no planejamento, tanto do desenvolvimento das relações entre as equipes, quanto também das relações com os nossos clientes. Esse é um resumo, né? Um resumão com relação ao que eu falei, ao que eu contribuí aqui. E como a Elaine falou bastante, né? A qualquer momento, se vocês sentirem necessidade de revisitar o material e tirar dúvidas, quiserem entrar em contato comigo ou com qualquer um dos profissionais, todos são super bem-vindos. Então, quem quiser exercitar, né, receber outras dicas de exercícios, além do mapa da empatia, eu deixei também um material anexo dando dicas de como você fazer uma dinâmica, né, dentro desses novos moldes de teletrabalho, de home office, né, de reuniões online. Então, também deixei uma dica, porque é importante também para desenvolver a empatia a gente entender como o outro está se sentindo e dar abertura para falar de sentimentos, para falar de emoções e entender as emoções e os sentimentos dos outros. Então, também tem essa dica lá sobre uma dinâmica para poder ser aplicada em reuniões online. E precisando de mais dicas, de mais boas práticas, de mais dinâmicas, de mais conteúdo para criar soluções estratégicas, eu permaneço aqui à disposição. Foi um prazer imenso, né, participar, contribuir. Espero continuar contribuindo, porque esse projeto, como a gente já está dando uns spoilers aqui, né, ele não vai parar. Isso aí foi um primeiro de muitos e por aí vem novidades. Nanda, você está com o microfone fechado. Eu quero aproveitar uma coisa também. Quer ver uma coisa, Ró? Eu assisti alguns webinars, alguns cursos, e dentro desse fator que você trouxe, algumas empresas, inclusive, principalmente, na verdade, de RH, trouxeram esse ponto da empatia como um dos pontos fundamentais de sobrevivência da empresa no momento Covid. E uma startup, a GUP, que é uma grande startup de RH, desenvolveu um software, ela, a CEO, na entrevista que eu participei e assisti dela
no Google Startups, ela falou que no início da pandemia, uma das primeiras ações que ela teve foi trazer um coach, uma psicóloga e uma pessoa disponível de comunicação de todas as pessoas da empresa. Então, como se fosse assim, você não está se sentindo bem, o psicólogo levantou alguma coisa que você se identificou, o coach tentou dar um direcionamento que você não conseguiu ter, tem uma pessoa na qual você vai entrar em contato e ela vai estar disponível para te ouvir. E ela falou, era para ouvir as pessoas. Tem gente precisando apenas que não é ouvido, né? É a escuta. Ouvir, a gente está ouvindo, estamos ouvindo, está fazendo um monte de coisa. Mas é escutar, processar, não julgar as pessoas nas quais estão passando por dificuldades. E foi um dos pontos que eu comecei a avaliar. Não estamos no mesmo barco. Estamos vivendo cada um no seu barquinho. Alguns até pulam no barquinho do outro, dão uma conferida, volta, mas cada um vivendo da sua forma, do seu jeito. É isso. Muito bem. Eu vou, se o Fábio me permitir, então, já que ele está tão cavalheirístico, eu vou falar um pouquinho sobre o meu módulo, vou me apresentar, né? Eu estou aqui parecendo como um projeto Bússola, mas eu sou a Fernanda Pimentel, né? Assim como a Elaine, sou analista de sistemas de formação, né? Amo esse mundo da tecnologia, vivi em função dele até 1 ano e meio atrás, quando me mudei aqui para o Rio Grande do Sul e fiz uma transição de carreira, né? E tem muitas coisas parecidas com a Luciana, que é essa minha trajetória aí dentro do mundo corporativo, né? E trouxe um pouquinho o que eu vivi dentro dessas grandes corporações, dentro da Claro, da TIM, da Oi, né? Sou do mundo de telecom, da Globo, para compartilhar com vocês, tentando trazer uma adaptação e um vocabulário acessível para todo mundo. O meu módulo já estrategicamente estava no 3º dia, depois de tudo isso que as meninas falaram, porque não adianta você traçar objetivos para a sua empresa, para o seu negócio, se você não se conhecer, se você não desenvolver a escuta empática, estratégica, né? Então, todos esses conteúdos eram predecessores ao conteúdo que eu apresentei. A Lien falou muito sobre isso também, né? Sobre metodologias ágeis, gestão de equipe. E aí eu entrei falando sobre os OKRs, né? Fazendo uma analogia aí com o processo de coaching. É a meta para o seu negócio, é a meta para a sua empresa, o objetivo que você quer percorrer, né? E essa questão da gente estar dentro da subsistência, né? Não dá para a gente levar como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A gente tem que sim estruturar, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo agora, de muito desafio, de reinvenção, a gente tem que traçar uma estratégia ou para sair da crise ou para fortalecer a marca. A gente sabe que muitos ativos em muitos setores da nossa economia estão indo muito bem, graças a Deus. Essas empresas também precisam fazer um planejamento adequado. E aí eu trouxe para vocês, dentro da minha aula, uma metodologia, um conceito que, na realidade, ele não é novo, mas está muito na modinha agora, né? Quando você vai fazer uma pesquisa sobre OKR na internet, você está achando muita empresa já no Brasil divulgando vídeo e resultado há 2 anos e meio, que já vem adotando essa metodologia, há 4 anos, porque ela é uma metodologia que surgiu nos Estados Unidos, lá na Califórnia, no Vale do Silício, mais ou menos na década de 70. Nasceu com a Intel, né? A Intel de processadores, né? de computador. Se você não tem um Mac, provavelmente em algum lugar aí no teu computador tem um selinho escrito Intel Inside, justamente quando a Intel quis se renovar e sair simplesmente de fabricante de memória e passar para fabricante de processador, né? E essa metodologia foi tão bem empregada na Intel que ela foi levada para o Google, quando o Google era pequenininho ainda, tinha 40 funcionários e depois virou
digamos assim, gigante da tecnologia até hoje, essa metodologia usada lá. Tá? Então, a gente vê que ela é aplicada para todo e qualquer tipo, tamanho de organização e de negócio. Foi isso que eu quis trazer. A beleza dos OKRs, né, a questão do objetivo, do que você quer com o seu negócio, uma questão qualitativa, né? O que eu quero? Eu quero ser referência na minha região, eu quero ter uma relevância X no meu mercado, eu quero ter um faturamento X, eu quero encantar os meus clientes, né? O objetivo ele tem que ser uma coisa desafiadora. O objetivo ele é um norte. Por isso eu falo na aula, e eu acho muito interessante, os objetivos de um determinado negócio, onde todo mundo da tua equipe, do seu time, da sua corporação, por mais que seja uma coisa pequenininha, um salão de beleza, uma padaria, uma loja de sapato, um escritório de contabilidade, como eu dei o exemplo lá dentro da aula, onde todo mundo tem que olhar na mesma direção, né? A beleza do objetivo nós, enquanto empresa, negócio, estrutura, para onde a gente tem que caminhar. E isso casou muito até com o nome do nosso projeto, que é Bússola Estratégica. O objetivo dos OKRs, dos objetivos e dos resultados chaves, é justamente dar um norte para todo mundo dentro da empresa, né? Então, o objetivo é o que eu quero, qual é o meu sonho, a minha aspiração, e os KRs, os resultados-chave, são a parte qualitativa daquilo ali, né? Quantitativa, desculpa, é o como. É como eu mensurar, eu quero, né, correr uma maratona, e os meus indicadores chaves como que eu estou me capacitando para isso? Como que eu estou treinando? O que eu estou realizando? No que eu estou investindo? Quão próximo eu estou de estar preparada de correr essa maratona, de ser esse escritório de referência, né? Os indicadores chaves, conforme eu fui explicando lá, eles são os grandes, digamos assim, um marco no caminho para que vocês saibam como a sua empresa, como o seu negócio está caminhando, né? É aquela frase célebre lá da Alice, no País das Maravilhas, onde ela pergunta pro gato que caminho ela toma, e ele pergunta para onde você está indo, ela fala, eu não sei para onde eu estou indo, e ele diz, então, qualquer caminho serve, né? E o OKR vem justamente isso, depois que eu boto o norte, ele vai dando as coordenadas, a velocidade, o caminho, vai mensurando o quanto que você está bem dentro dessa trajetória, tá? Dentro da aula eu falo muito também de ciclos, de tempo, né? de tempo, de como é que eu implemento, como que a gente começa. Uma das belezas dessa metodologia é justamente você trazer uma visão estratégica para o operacional, você vir para um sonho e como é que eu construo esse meu sonho, né? Como é que eu vou construir os alicerces dessa minha casa, dessa minha empresa, desse negócio, né? E essa metodologia ela é muito bonita porque ela ela traz uma clareza para a parte de comunicação da empresa. Eu falo muito a importância da gente ter os objetivos estampados na parede, num quadro, num papel de pão, em algum lugar que as pessoas enxerguem muito claramente o que é o objetivo, para que elas têm que trabalhar. Então, muito a parte de comunicação e a parte de engajamento. Que, como eu falei lá dentro da aula, a metodologia pressupõe que os objetivos sejam compartilhados e discutidos amplamente dentro da empresa, né? A gente fala muito do conceito top-down, né? De cima para baixo, e bottom-up, de baixo para cima. Então, os objetivos, eles são estruturados com essa sintonia, né? Nem todos os objetivos são definidos pelo dono do negócio. Em algumas implementações você até pode ter o dono do negócio fazendo a definição de todos, né? Mas você tem também a parte da equipe, dos chefes de equipe e de todos os membros da empresa e do negócio participando também na elaboração, se não de objetivos, minimamente dos KRs. Tá? Então, é uma linda metodologia de comunicação, de engajamento e de resultado. Eu acho que todo mundo, mais do que ter, né, aquela coisa da década de 80, né, o funcionário do mês. O que é o funcionário do mês? O que fez, né? O que representa aquilo ali? E quando você tem indicadores e tudo é mensurável, fica muito mais fácil você ver
qual é a representatividade daquele funcionário ali. Falei também dentro do curso o quanto que esses objetivos eles têm que ser desafiadores, né? Quando vocês veem muito dos exemplos, encantar o cliente, tornar-se referência, né? Porque meta para a gente, objetivo, ele tem que ser desafiador. Uma das coisas que eu falo lá na aula tem que ser desafiador ao ponto de estimular e engajar todo mundo, mas também não pode ser impossível, né? Porque a gente quer envolver todo mundo da corporação no atingimento daquele resultado, tá? Fala um pouco também de mecanismos de implementação e de ciclos. Depois de mim veio o Will falando de metodologias ágeis e fala muito do acompanhamento, né? A proposta com que eu trouxe, depois eu recebi perguntas da Arilene, se eu não me engano, falando justamente de Fernanda, e a questão do objetivo, dos indicadores chaves, qual é a periodicidade, né? Então, respondendo a essa questão que veio, eu até deixei isso bem aberto na aula. Quando você está vindo de uma empresa muito grande, às vezes você até já tem um planejamento estratégico, nesse planejamento estratégico você já tem alguns objetivos lá, né? Se você está numa estrutura menor e você está começando a definir isso pela primeira vez, a recomendação que a gente tem aí para a metodologia é que você desenhe objetivos para o seu primeiro ano, né? Começa a fazer um planejamento com um horizonte um pouco mais curto e quebre também esses objetivos anuais em trimestrais. Tudo aqui a gente trouxe e apresentou para vocês de uma forma que fosse mais fácil de gerenciar e que fosse um início um pouco mais tranquilo para vocês que estavam assistindo o conteúdo. Eu conheço empresas que fazem desenhos de objetivos até para 45 dias, mas essas normalmente são empresas muito ágeis, que trabalham com tecnologia, né? Ou mercados muito voláteis, onde as coisas estão mudando muito e eles precisam de ciclos um pouco mais curtos, tá? Mas a recomendação que eu trouxe, respondendo para a Arilene, que não pode estar aqui, é isso. Faça o desenho dos seus objetivos anuais e faça um acompanhamento desses objetivos de forma trimestral, tá? Essa foi a dúvida que eu surgi lá. Não vi mais nenhuma questão de dúvida aqui no site, aqui no chat, né? E basicamente era esse pequeno resumo aí do que eu queria trazer do conteúdo para vocês. Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado de alguma forma, tá? E sigo aqui à disposição. Fábio, quer falar agora, meu querido? Eu quero mais ouvir do que falar, mas beleza, vamos lá. Eu falei sobre um tema bem provocativo, né? Que é pare de criticar e comece a liderar, né? É o tema que encerra a programação do Bússola. E a ideia é deixar o pessoal meio encafifado mesmo, né? Que história é essa de parar de criticar e começar a liderar, né? Então, basicamente, são 30 minutos em que eu falo um pouco do que significa, de fato, criticar, né? O que se ganha quando se critica ninguém, de fato se ganha. Toda vez que você critica alguém, você ganha resistência, você ganha... se você continuar fazendo aquilo, você evolui para ganhar indiferença. E esse processo de criticar, ele simplesmente leva, né, a gente para o fundo do poço, né? E eu falo disso nos vídeos. E o que acontece? Independente do que a gente pense sobre isso, existe uma tendência, um desejo muito forte dentro de nós de ainda assim continuarmos criticando, né? E aí no vídeo eu falo também de onde vem isso, de onde vem esse desejo insaciável que o ser humano tem de criticar, né? Esse desejo, essa vontade. E fica claro ali que existem mecanismos dentro da nossa mente que foram muito maravilhosamente, intensamente, incrivelmente criados para nos proteger na infância, né? São mecanismos incríveis, sofisticadíssimos dentro da mente, que fazem com que a gente tenha uma infância que nos permita sobreviver. Nós somos adultos hoje, estamos vivos, porque é tão improvável que uma criança consiga viver. Vocês aí que são mães, né, sabem disso. Eu, por exemplo, perdi uma filha, né? Hoje eu e Ana somos um casal sem filhos, mas até essa improbabilidade da criança permanecer viva para mim é muito real, né? E esse método, esse processo interno na mente faz com que a criança tenha
uma tendência a criticar a si mesma, a criticar o outro e criticar as circunstâncias. E é muito bom que seja assim. As crianças, elas precisam entender que elas não são tão especializadas assim em viver ainda, por isso precisam baixar a bola. Elas precisam entender que os adultos que estão ao redor dela precisa se ter um certo cuidado com eles também, que eles não são tão bons assim, é bom que elas pensem isso. E elas precisam entender também que as circunstâncias não são tão boas assim, né? Um fogão quente é perigoso. O problema é que a gente faz 18 anos e ninguém avisa a gente que esse negócio só devia ter ficado ali até aquela idade, né? E a gente traz isso, não só traz, como a gente reforça. Reforça isso com teorias, reforça isso com pensamentos, reforça isso até com linhas aí de liderança que dizem que você tem que ser mais, né, intenso, você tem que chegar lá e se impor mesmo, se colocar, né? Isso só vai trazendo o quê? Mais resistência, mais obediência e mais indiferença, né? Obediência é a pessoa fazer aquilo que você quer enquanto você está olhando. E a influência é as pessoas fazerem o que você quer quando você não está olhando, né? Que é a coisa mais bonita que você poderia alcançar. E aí, para poder combater isso, né, existe a percepção de que não seria justo que a gente tivesse um mecanismo que foi feito para a gente se dar bem na infância e que estraga a nossa vida adulta. Não faria sentido se não surgisse um mecanismo ali também que serve para que a gente pare de sobreviver, que é a função principal da infância, e a gente comece a viver de verdade, ser protagonista da própria vida, né? Escolher o que vai sentir, escolher as próprias emoções. Isso precisa ser simples, e é muito simples, né? Existe, na verdade, um mecanismo na nossa mente que tem 5 poderes, e esses 5 poderes, eles são suficientes para fazer com que a gente consiga praticamente ter qualquer solução que a gente precisaria ter com um longo conhecimento de inteligência emocional, talvez com um longo conhecimento, assim, precisaria muitos anos de treinamento para a gente chegar naquele troço, e são 5 conhecimentos fundamentais. Lá no vídeo, vocês vão, quem não viu ainda consegue entender rapidinho, 28 minutos, os 3 vídeos juntos, você consegue entender esse processo. A fonte é bem explicada lá, né? As 2 fontes que eu uso para esse material são um livro incrível do Dale Carnegie chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dale Carnegie, foi uma das primeiras pessoas a ter coragem de falar essa questão da ineficiência de ser crítico. Falou isso no início do século XX, foi muito corajoso da parte dele. E Shizad Chamine, né, hoje é talvez a pessoa que mais estudou isso, que mais compilou estudos. Ele, além de ser muito estudioso, é neurocientista, mas ele também compilou diversos estudos. Inclusive, no momento, está sendo nosso professor aí, né, no trabalho que ele está fazendo, incrível, generoso. Ele está dando um curso gratuito para coaches do mundo inteiro. Teve uma seleçãozinha aí que a gente, né, com um esforcinho, conseguiu cumprir. Tem alguns coaches aqui desse grupo que estão fazendo. Então, basicamente, é isso, né? Lançar esse olhar sobre os danos que a gente faz quando, na verdade, se posiciona com um crítico muito alto, de uma forma, às vezes, até arrogante, né? De uma forma, e sem perceber. Está em piloto automático, eu não estou notando isso. E é sobre isso que eu falo ali. O meu prazer de falar disso vem de... eu vim de um ambiente onde foi muito criticado, né? Uma infância muito pobre. Tudo era impossível, tudo me dizia que era impossível, né? E, enfim, eu não acreditava naquele negócio, eu achava que não era isso, né? Nunca acreditei nisso. Nunca acreditei em pessoas medindo pessoas, dizendo que uma melhor que a outra é pior. Nunca acreditei, né? Dentro de casa eu não acreditava isso quando meu pai e minha mãe diziam que um era melhor do que o outro. Então, o fato de não acreditar nisso me faz assimilar isso com facilidade e transmitir isso com facilidade, né? E uma coisa que eu percebi sobre o que as meninas falaram, especialmente na questão da empatia e da necessidade que as pessoas têm hoje de ser ouvidas, né? Eu atuo hoje como consultor do Sebrae, e o Sebrae colocou à disposição agora, dividiu entre os consultores do Brasil uma série de empresários que estavam inscritos no programa de emergência que o Sebrae bolou para essa questão da pandemia. E eu atendi agora foram 19 empresários diferentes. Alguns deles trouxeram membros da equipe, então somando aí teve mais de 60 pessoas. E a parte que as pessoas mais gostaram, que elas estavam mais precisando, era ser ouvidas. Elas estavam precisando ser ouvidas. Alguém que as escutasse, né? E fez muita diferença ser coach nesse processo, porque quando você é coach, você aprende a ouvir. Uhum. Você entende que realmente aquilo é necessário, você entende que aquilo é
é que muitas vezes você não precisa e nem deve dar uma solução, que você ouvir com atenção, né, e trazer para a pessoa a atenção, não sobre as soluções, mas sobre a capacidade que ela tem de sair daquela situação, de viver uma outra situação, de criar a própria realidade. Isso é uma coisa na qual a gente só ensina isso porque a gente acredita nisso e porque a gente vive isso na nossa vida, né? Todos os coaches aqui têm uma história de superação, de transição de carreira, de escolher uma profissão que no Brasil é demonizada. E dá certo. Por quê? Porque a gente entende esse processo, porque a gente baixa o crítico, né? Não presta atenção no crítico. A duras penas, é difícil não prestar atenção nesse cara. E basicamente é sobre isso, tá bom? Então, o que vocês quiserem saber sobre isso, talvez não dê tempo, que tem mais colegas para falar, mas o meu Instagram é Fábio Alves Baião, é fácil de achar. Só lembrar de Fábio Alves e lembrar do ritmo nordestino, que é o baião. E podem me chamar lá no direct, que vou ter um prazer em atender as pessoas, tá bom? Quem conhece inteligência positiva, eu tenho um sabor prestativo altíssimo. Então, eu adoro atender os outros, ajudar todo mundo, é um barato, me faz super bem, tá bom? É isso, gente. Prazer em falar um pouquinho com vocês. Vou dar um espaço aí para os colegas que tem material incrível para falar aí, né? Rodrigão e outros colegas que estão chegando aí. Maravilha, Fábio. Super obrigada. É um conteúdo que toca a nós todos, né? E vou chamar o último, mas não menos importante, Rodrigo Cavalcante, para falar. Diziam que os últimos serão os primeiros, nesse caso foi o contrário, né? O primeiro foi o último, né? Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria expressar minha gratidão publicamente aqui para todos que participaram do projeto. Esse é um projeto muito bonito, assim, tenho muita satisfação em fazer parte dele, né? Tem pilares muito importantes de contribuição e eu sou muito grato por fazer parte de tudo isso. E obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, estão participando desse processo junto com a gente, ativamente, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente reclama muito e não se mexe para poder fazer as coisas acontecerem, né? Então, que bom que todos vocês que estão aqui se mexeram e fizeram algo para fazer acontecer. É muito importante esse movimento. É um movimento muito pequeno dentro da grandeza do mundo, mas se mais pessoas se unirem para fazer movimentos pequenos, se torna um tsunami, né? Não é uma onda grande, é um tsunami. Então, falando um pouquinho a respeito do tema, particularmente eu sou apaixonado pelo tema do qual eu falei, né? De como criar uma nova realidade, né? Nesse caso, uma realidade positiva e produtiva. E o principal intuito, né, de trazer esse tema é realmente gerar uma reflexão, é botar uma pulguinha atrás da orelha, né, de cada um de vocês que assistiu ao vídeo. Busquei trazer de uma forma bem, numa linguagem bem tranquila, né, bem fácil de ser assimilada. Esse foi o objetivo, mas é um tema que é amplamente estudado, profundamente estudado, né, por diversos nomes muito fortes no mundo aí, né, em desenvolvimento humano. E como eu falei até no próprio vídeo, é abordado por muitos profissionais extremamente conceituados ao redor do mundo inteiro. E a influência sobre a nossa vida em qualquer área que seja é gigantesca, né? Então, também fiz questão de comentar que isso serve para todas as áreas da nossa vida, né? Não só na área empresarial, na área profissional, mas em todas as áreas. E, particularmente, eu experimentei dessa mudança, né, no ciclo. Então, em alguns momentos da minha vida, eu senti na pele o que é mudar esse ciclo. E de vez em quando eu me coloco uma interrogação na cabeça e volto a pensar nesse ciclo, nesse esquema, para poder ver o que eu poderia modificar a minha forma de pensar para mudar os meus resultados. E mudam. Então, eu tenho tranquilidade assim para poder falar sobre esse tema, não porque eu seja a pessoa que mais entende sobre o tema no mundo, mas tenho tranquilidade porque eu sei que na prática dá resultado. E também sei que no início, quando a gente tem contato a primeira vez com o tema, para algumas pessoas é um pouco inacreditável, né? Você trazer essa informação de que, então eu sou capaz de mudar minha realidade dessa forma. Sim, é capaz. Sim, isso muda. E até trouxe como uma prática, né, no vídeo para você.
de você estar mais próximo a pessoas que pensam de forma diferente e que, principalmente, têm resultados diferentes, os resultados que você realmente almeja. E é incrível, pelo menos na minha percepção, é incrível como o simples fato, que não requer tanto esforço assim, o simples fato de você conviver com pessoas que têm uma mentalidade diferente, acaba naturalmente mudando a sua forma de pensar e naturalmente trazendo resultados diferentes. Então, apesar de, às vezes, ser algo difícil de ser compreendido por algumas pessoas ou inacreditável demais, né, de mudar a realidade, realmente é algo que acontece naturalmente. E isso vai fluindo, não é algo forçado, né? E essa que é a beleza, na minha opinião, né? Quando você realmente consegue reprogramar a forma que você pensa, tudo acontece numa cascata, né? Como foi mostrado no ciclo, né? São consequências, né? Então, quando você age na base, na parte inicial desse ciclo, o resto acontece naturalmente. Você não precisa ficar tão preocupado, tão estressado e ansioso para que aconteça. Se você trabalhar na parte inicial, que é a parte da forma como você vê as coisas, né? Em como são suas crenças, no que você realmente acredita, se você trabalhar nisso, certamente os resultados serão diferentes. Então, eu sinceramente e fortemente recomendo e espero que vocês reflitam sobre isso, que vocês parem para pensar em algumas situações que te desagradam, em alguns resultados que você não gostaria de estar tendo nesse momento, e se questionar realmente, se colocar como eu falei, como eu faço comigo mesmo, se colocar uma grande interrogação na cabeça e falar, será que realmente tem que ser assim? Será que eu nasci para ser isso? Será que eu nasci para ter isso? Será que eu nasci com essa limitação? Será que isso não é para mim? Será que isso é só para os outros? Coloca esses serás na frente, né? Primeiro se coloca essa dúvida e reflita, né? O meu sogro, o pai da Vanessa, que também participou junto a nós aqui do projeto, ele costuma falar que em toda área tem alguém bem-sucedido, porque se não tivesse, provavelmente essa área nem existiria. E se tem alguém bem-sucedido, você também pode ser. Então, isso vai totalmente de encontro ao ciclo da realidade que foi abordado. Se tem alguém que conseguiu, você também consegue. Então, pensando dessa forma, os seus resultados vão ser diferentes. Tem uma frase de Henry Ford que eu gosto demais e que tem tudo a ver com esse tema. Ele fala que se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer maneira você está correto. Então, está totalmente ligado a esse conteúdo. E eu estou completamente à disposição para conversar sobre isso com quem tiver interesse de conversar, porque eu adoro falar sobre o tema. Como eu falei, eu tenho alguns exemplos pessoais, eu posso falar sobre alguns deles, mas um deles, que eu diria, o primeiro momento em que eu despertei para esse assunto, não necessariamente com o ciclo da realidade, aquele esquema que eu apresentei, né, que é abordado pelo Jerônimo Temel, foi através do método CIS, que é do Paulo Vieira. E logo após o participar do evento e começar a entender como essas engrenagens funcionam, como esse processo funciona, eu passei de 3 anos e meio em uma função profissional dentro da empresa para um momento de revolução na minha carreira e na minha vida pessoal, em que eu falei, tudo bem, eu tenho opções, eu posso ficar estagnado onde eu estou, e aí eu eliminei essa opção. Eu posso ir para o mercado e buscar novas opções. E eu posso criar um novo projeto que nunca existiu para a empresa, que seja bom para a empresa e bom para mim. Eu optei pela terceira opção, então criei um projeto, criei um novo cargo para solucionar uma dor que eu enxergava e sentia na empresa. E elaborei o projeto durante minhas férias, apresentei o projeto, foi aprovado, esse cargo foi criado. E até então trabalho nesse cargo. Então, assim, isso foi fruto da mudança da forma de pensar. Antes eu não enxergaria essa possibilidade. Então, eu realmente sinto na prática isso e desejo muito, muito de coração que todo mundo tenha oportunidade de sentir isso na prática também, a mudança acontecendo nas suas vidas. É isso. Silencioso. Obrigada, Rodrigo. Perfeito tua contribuição. Bom, se não tiver nenhuma perguntinha a respeito do conteúdo que a gente apresentou, eu vou passar para a Elaine aqui, para ela passar para a gente o vídeo institucional do projeto, que nos emocionou muito.
compartilhar aí com vocês, agradecer a presença de todos aqui, reforçar a mensagem que a gente já deixou, que seguimos aqui à disposição de todos. Até a nossa decisão de jogar a Masterclass para essa semana era até as pessoas terem tempo de degustar e navegar um pouco mais dentro do projeto. A gente entende que foi muito conteúdo que foi disponibilizado lá. Então, eu queria reforçar o convite para vocês de acessarem o nosso canal lá no YouTube, o Bússola Estratégica. Tem um link na bio no Instagram do Bússola, né, que vocês possam assistir todos os vídeos, comentar, compartilhar aqueles que vocês acham que faz sentido, né? E agradecer muito a parceria de vocês aí. A gente criou isso com todo carinho para vocês. Fala aí, nossa VJ. Ai, gente, são muitas emoções. Vamos lá. Compartilhar aqui minha tela com vocês. Vou tirar. É só, na verdade, um vídeo que a gente preparou com até inclusive os resultados, porque o nosso projeto foi um projeto social também, onde vocês contribuíram e nos ajudaram a arrecadar as nossas cestas. Uhum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. E até compartilhando com... Vocês estão vendo minha tela? Dá um sinalzinho para mim. Tá? Massa. Vou tirar aqui e vamos nessa. Expandir a tela aqui. Keep pushing even though it hurts. Chasing what I know is true. Nothing that I would not do. Everyone around me drops. I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute. No, I won't. I'm a man on a mission. Man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it out. Anyway, take it out. Take it out. Take it out. I'm a man on a mission. When you look into my eyes, you know you're gonna see that fire. If you're standing in my way, it ain't gonna be your day. Until I own this dream, like you've never seen. Even at the mountaintop, I'm never gonna ever stop. Won't wait another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it out. Take it out. Muito bem. Essa música... É isso. Maravilha. Essa música inspira, não é não? Nossa. Essa música dá uma sacolejada. Ela dá. E todo mundo aqui que passou por uma grande escola, né, como o IGT, se inspira muito com essa música, né?
Então, eu queria, gente, mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer a presença da Rô, né, que mesmo aí nessas funções todas está com a gente, com o pequeno no colo, ao Fábio, a Luciana, a Helene, todos que estão aqui compartilhando desse momento com a gente, pela presença, né? E que realmente esse conteúdo possa ter feito diferença na vida de quem o consumiu e irá consumir. Gente, muito obrigada, boa noite a todos e a gente se vê na próxima navegação. Obrigado, pessoal. Obrigado. Ó, tinha agora, por favor, todo mundo sorrindo, pode ser? Esses palestrantes. Agora. Top! Muito bem. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigada, Goiás. Obrigada, São Paulo. Obrigada, Bahia. Obrigada, Rio de Janeiro. Espero não ter esquecido de ninguém. Tchau, gente. Boa noite.